Olha só, Chicolas, temos um vídeo aqui do Alec. Alec não é o Alec do Zóio, é um rapaz chamado aqui parecido, né? Nome parecido, tem 8 mil inscritos, faz vídeo aí já há 4 anos, ó. E fez um último vídeo aqui há 3 dias que deu muito bom aqui no canal dele. Começou aqui tem um mês aqui, olha só. Tá indo bem aqui. É o fim do PlayStation 5, a geração perdida. Eu gostei desse título aqui, deste tema. E a gente vai assistir esse vídeo agora. Bora, Escola? Bora! Então, vamos lá. Estamos em 2026, oficialmente 6 anos 2026, desde o verdade, lançamento da atual geração de consoles. A Xbox já anunciou seu próximo console, o Helix. O PS6 já tá pra ser anunciado também, mas ficou uma sensação de que essa geração não chegou no seu auge direito. Parece que os Verdade, isso aí é uma sensação geral, né, cara? Eu falo até com uma certa experiência, cara, porque eu nunca tive PlayStation 4, né? Eu fui ter o PlayStation 4 já quando eu já tava gravando aqui pra internet e tal. Aí eu fui comprar o PlayStation 5, cara. Eu fui comprar na pré-venda, lá em 2020, no meio da pandemia, eu comprei na pré-venda. E, cara, eu me sinto ainda naquela época, parece que passou uns meses, assim, na evolução de jogos que teve. Porque, cara, continua, parece que é a mesma coisa que a do PlayStation 4. Parece que os únicos jogos que eram realmente diferentes foram os primeiros que foram saindo. E é sempre um ou outro a cada 2 anos que destoa um pouco da normalidade. e que você parou e disse, essa de fato é a nova geração. Foram bem poucos. Parece que no fim, essa foi uma geração perdida, com pouquíssimos jogos que de fato utilizaram o poder dos consoles. Mas afinal, por que isso aconteceu? Por incrível que pareça, existem algumas explicações. A primeira delas é a mais óbvia. É que essa geração nasceu no pior momento possível. Novembro de 2020, o mundo inteiro estava em lockdown. As pessoas estavam com muito mais tempo em casa, o que deveria ter sido perfeito para uma nova geração de consoles, né? E foi em partes. A demanda foi gigantesca. O problema é que a oferta foi um desastre completo. A pandemia quebrou as cadeias de fabricação de chips do mundo inteiro. E o resultado foi uma escassez global que afetou mais de 169 indústrias, de carro a geladeira, passando obviamente por videogame. A consequência direta disso foi que você simplesmente não conseguia comprar um PS5 ou um Xbox Series pelo preço normal. As lojas estavam esgotando em minutos. Tinha até bots monopolizando os estoques e cambistas revendendo pelo dobro ou até o triplo do valor. Os estoques só normalizaram lá por meados de 2023. Isso significa que durante quase 3 anos, a base instalada dessa geração era minúscula. E aí a gente chega no segundo problema, que é onde a coisa realmente desandou. Quando uma nova geração de console chega, existe uma lógica de mercado bem simples. Os primeiros 18 a 24 meses você constrói uma base de usuários grande o suficiente para que os desenvolvedores consigam largar a geração antiga e focar só no novo hardware. Foi assim na geração do PlayStation 3, do PlayStation 4, normalmente essa é a regra. Só que dessa vez, com o hardware novo sendo vendido em conta-gotas, as grandes publicadoras ficaram no dilema impossível. Você tem um jogo AAA que custou centenas de milhões de dólares pra fazer. Essa aí é a Eloy. Minha cara dela se chama Eloy por causa dessa personagem. Você vai ignorar uma base de mais de 120 milhões de pessoas que ainda tem o PlayStation 4 e o Xbox One? Se você quer que o investimento retorne e você ganhe dinheiro, é melhor que não. E foi assim que a indústria entrou numa estratégia chamada Cross-Gen, que basicamente é o seguinte: o jogo sai pra geração nova e para a geração antiga ao mesmo tempo. Agora aí não dá pra evoluir muito, né, cara? Porque pra sair dos dois, né, tem que ser um pouco abaixo pra funcionar no PlayStation 4 também. Narok, Cross-Gen, Horizon Forbidden West, Cross-Gen. Vários dos grandes jogos que deveriam ter sido a cara da nova geração foram, na prática, jogos do PlayStation 4 com uma roupagem melhorada. E isso importa muito mais do que parece. Uma das grandes promessas do PlayStation 5 e do Xbox Series era o SSD. Se você não sabe o que é basicamente um armazenamento ultra rápido que permite carregar dados de forma quase instantânea. O PlayStation 5, por exemplo, consegue ler dados até 100 vezes mais rápido do que o HD que tinha no PlayStation 4. Na teoria, isso mudaria completamente o design dos jogos. Não precisaria de corredores longos e vazios enquanto o jogo carrega a próxima área. Não precisaria de elevadores lentos, os mundos poderiam ser carregados em tempo real, de verdade, enquanto você joga. O Ratchet & Clank Rift Apart foi o exemplo perfeito disso. O personagem passava por uma fenda dimensional e BUM! Você estava em um mundo completamente diferente, carregado instantaneamente. Mas vamos voltar no God of War Ragnarok. Sabe o que ele tem em abundância? Cenas se espremendo pra passar em algum lugar e cenas com diálogos longos durante o uso do barco. Tudo isso é load screen disfarçado, uma técnica que existe desde o PlayStation 3, que existe porque o jogo precisa funcionar no HD mecânico, que é bem mais lento que um SSD. Em um console que tem um SSD que carrega dados 100 vezes mais rápido, isso não era tão necessário de estar ali. E no fim, não deu pra aproveitar tão bem o que o PlayStation 5 consegue entregar.
E tem um outro problema que veio junto com tudo isso. Se tornou só um PlayStation 4 melhorado, né? Sim, sim. É o PlayStation 4 depois de passar no Remini. E que talvez seja o mais preocupante de todos. O custo de fazer um jogo foi pra estratosfera. Shawn Layden, ex-presidente da PlayStation, resumiu bem a situação. AAA games in the current generation go from anywhere from 80 to 150 million or more dollars to build, and that's before marketing. E olha que ele falava da geração passada. Na geração atual, os números ficaram ainda piores. Os vazamentos de documentos internos da Insomniac em 2023 mostrou os números reais. Marvel's Spider-Man 2 custou 315 milhões de dólares só de produção. E aí tem mais alguns exemplos, como Horizon Forbidden West custou 212 milhões. The Last of Us Part 2 custou 220 milhões de dólares. Alan Wake 2, um jogo bem mais enxuto, custou cerca de 70 milhões de euros. E claro, a gente vai lembrar dele, porque o custo de produção de GTA 6 está estimado em 2 bilhões de dólares. Um filme de Hollywood com 200 milhões de dólares de orçamento já é considerado um blockbuster gigante. E ele recupera esse investimento com ingressos de cinema, streaming, venda física, licenciamento e mais algumas outras formas de conseguir fazer dinheiro. Um jogo com o mesmo orçamento depende basicamente de uma coisa: você comprar ele. E mesmo custando 300 a 350 reais, o estúdio ainda precisa vender milhões de cópias para empatar, porque boa parte desse valor fica com a loja e com o marketing. E por conta disso, os estúdios ficaram com medo. Medo de arriscar, medo de criar propriedades intelectuais novas e medo de inovar. E o ciclo do desenvolvimento ficou monstruoso. É, por isso que o GTA, né, a Rockstar se sente tranquila em gastar à vontade ali, porque não, que vão comprar a gente tem certeza, né, cara? Então já taca 2 bilhões ali de produção. Então vamos dar uma olhadinha no histórico da Naughty Dog, o estúdio que fez o Uncharted e o The Last of Us. No período do PlayStation 3, eles lançaram 4 jogos. No período do PlayStation 4, 2 jogos. E no período do PlayStation 5, incríveis 0 jogos inéditos. O que apareceu foi o remake do The Last of Us, que é basicamente o mesmo jogo do PlayStation 3 com gráficos melhores. E até tem o Intergalactic, mas não há nem sinal de que esse jogo vai sair tão cedo. É capaz dele sair só no PlayStation 6. E a Naughty Dog não é um caso isolado. A poderosa Rockstar lançou 6 jogos inéditos no período do PlayStation 3 e do Xbox 360. Fez o Red Dead Redemption 2 no PlayStation 4 e desde então ficou basicamente em modo de manutenção do GTA Online, enquanto prepara o GTA 6. Quando fazer um jogo custa tanto e demora tanto, você naturalmente faz menos jogos. Mas é foda, porque a Rockstar também, ela esperou o GTA Online parar de lucrar. Assim, ó, tá começando a descer aqui o lucro. Agora nós lança agora um GTA novo. Poucos que você faz, você não consegue arriscar tanto. E quando você precisa vender e tem medo de arriscar, sabe o que acontece? Remakes e remasters. Muitos remakes e remasters. Muito, né? A pesquisa da Ampere Analysis mostrou que entre o início de 2024 e setembro de 2025, o mercado mundial gastou 1,4 bilhão de dólares em remakes e remasters. 72 milhões de jogadores se envolveram todos do Resident Evil com versões revisitadas de jogos antigos. E tem um dado que é de uma ironia já é cruel. Garantido uma lucro, pesquisa né, divulgada pela MTM foi constatado que 85% dessas pessoas que compraram o remake nunca tinham jogado o original. Deixe isso matutar na sua cabeça. Esses jogos não são feitos para pessoas que querem reviver a nostalgia. Eles são feitos para pessoas que nunca tiveram essa experiência. É basicamente vender um produto novo com o risco do produto antigo. E do ponto de vista financeiro, faz todo sentido. Um remake gera em média o dobro de receita de um remaster simples, mas dependendo do título que você escolhe, dá pra fazer um remaster e tirar uma grana tão boa quanto um remake. O Oblivion Remastered, que saiu recentemente, gerou 180 milhões de dólares e chegou a ter 7 milhões de usuários ativos mensais. É um número bem grande e é um jogo que no fundo é o mesmo jogo de 2006. A indústria aprendeu uma lição que talvez não devesse ter aprendido. É mais seguro, mais barato e mais lucrativo refazer o que já funcionou do que tentar criar algo novo. E quando não é remake, é live service. A outra grande aposta da geração foi criar jogos que nunca acabam, que te cobram por passe de batalha, por cosméticos, por temporadas, porque se você tem um jogo com milhões de jogadores ativos pagando todo mês, você não precisa se preocupar tanto em lançar o próximo jogo. É receita contínua. O problema é que para cada Fortnite que deu certo, tem uma fila enorme de jogos que tentaram a mesma fórmula e falharam. A Sony chegou a cancelar internamente vários projetos multiplayer que estavam em desenvolvimento. O Concorde foi lançado e encerrado em menos de 2 semanas. A Naughty Dog estava desenvolvendo
o jogo multiplayer de The Last of Us que foi cancelado depois de anos de produção. É muita gente apostando na mesma mesa e a maioria perdendo. No fim, a geração ficou espremida entre dois extremos. Ou refazia o passado com remakes, ou tentava capturar a galinha dos ovos de ouro do live service. O meio do caminho, que é simplesmente fazer jogos novos e bons, ficou cada vez mais escasso. É que aí não dá dinheiro, né? E aqui vale um parêntese honesto. Essa geração teve sim jogos extraordinários. Olhe, por exemplo, Death Stranding 2. Esse jogo é o Kojima cozinhando em um estúdio próprio, sem comitê de diretoria pra aprovar cada decisão. Eu acho esse jogo xarope. Isso, ele foi um dos poucos jogos que de É porque eu sou enorme, né, pra jogo. todo o potencial do PlayStation 5 base. E no meio dessa geração que tinha um monte de jogo, remake e remaster, quando alguém arriscou uma IP nova, o resultado foi Expedition 33. Só o jogo mais bem premiado da história dos videogames. E eu não tô falando só do TGA, ele ganhou vários outros prêmios. O Expedition 33 foi desenvolvido por ex-funcionários da Ubisoft. Os jogos que salvaram a geração foram quase todos feitos por quem ficou de fora da lógica que quebrou a geração. Os grandes estúdios bilionários, com mais recursos do que qualquer desenvolvedor da história, produziram menos e arriscaram menos do que nunca. E enquanto tudo isso acontecia nos bastidores, as promessas técnicas que venderam essa geração foram ficando cada vez mais distantes da realidade. A Sony lançou o PlayStation 5 Pro em 2024. E tem algo muito estranho nisso. Um console Pro deveria aparecer... Tipo assim, querendo ou não, o PlayStation 5 ele já é um PlayStation Pro. Aí eles foram lançar um PlayStation 4 Pro. somente quando a geração já está madura, quando os desenvolvedores já exprimeram tudo que podiam do hardware base e precisavam de mais. O PlayStation 4 Pro saiu em 2016, 3 anos depois do PlayStation 4, no momento em que os jogos já estavam claramente limitados pelo hardware original. Você tem um console que nunca foi usado no seu limite, onde a grande maioria dos jogos foi desenvolvida pensando no PlayStation 4 junto, onde a biblioteca dos exclusivos que realmente exigiam do hardware novo é muito pequena. E a resposta da Sony foi: vamos lançar um console mais caro e mais potente. É difícil não ver isso com ceticismo. Não porque o PlayStation 5 Pro seja ruim, né, tecnicamente ele entrega o que promete. Agora, eu também imagino que quando eles lançarem o 6, eles vão lançar o 6 com potência de 5. Eu vou ficar nessa, porque ainda vai ter gente com 5 e tal. O console Pro deveria aparecer só quando os devs esgotaram o console base e precisam de mais potência para continuar evoluindo. Aqui essa exaustão nunca aconteceu. A geração pulou uma etapa inteira sem nunca ter completado a anterior. Naquele momento em que o jogo chega e você fala, agora sim, isso é o limite do console. Esse momento raramente aconteceu com ele. Pra mim, Death Stranding 2 foi o que mais chegou perto disso. O que o Kojima fez aqui foi canetada. Que geometria é essa? E ele saiu em 2025, 5 anos depois do lançamento do console. 5 anos pra ter um jogo que de fato parecia da nova geração. E aí já veio uma versão nova do hardware, com tecnologias novas, como se a geração tivesse pulado uma etapa inteira sem nunca ter completado a anterior. E no fim, não foi por nada que essa geração não chegou no auge. Teve bons motivos. Pandemia que impossibilitou a fabricação dos consoles, fabricação limitada que impossibilitou abandonar a geração anterior que impossibilitou usar recursos novos do hardware, custos astronômicos que reduziram a quantidade de jogos, remasters e remakes que substituíram a inovação e promessas técnicas que nunca foram cumpridas de verdade. Cada problema alimentou o próximo. Não foi uma decisão ruim que estragou tudo. Foi uma coleção de fatores que se somaram numa geração que nunca conseguiu andar com as próprias pernas. Agora a Microsoft... Mas agora com as IA, eu acho que agora eles vão menos se importar ainda agora com as produções. Vai ficar mais barato. Eles vão usar IA pra deixar mais top e tal. É desse jeito. Prepara o PlayStation 6. E a grande questão é, será que vai ser diferente dessa vez? Os custos de desenvolvimento não vão diminuir. A pressão para não arriscarem IPs novas continua existindo. E se a próxima geração não resolver esses problemas, a gente vai estar aqui, daqui a 6 anos, fazendo o mesmo vídeo. Essa geração teve seus momentos. Eu não vou negar, eu tenho um PlayStation 5 e ele é muito bom. Mas ficou a sensação de que a gente nunca viu que era possível ser entregue. Parece que essa geração nunca chegou no seu auge. E, sinceramente, eu queria que tivesse sido diferente. Eu também, cara. Gostei muito aqui do vídeo do Alec. Grande abraço aí do Alec. Vou deixar a minha inscrição aqui. Grande vídeo aqui falando de jogos. Como eu falei pra vocês, eu sou meio noob ainda mais, porque hoje em dia eu não jogo mais nada, né? Hoje em dia eu virei aquele tiozão que só joga FIFA. E é isso aí, é FIFA. Só, e é nem pra querer jogar, é só pra não pensar em nada. E ter o único estresse que existe é aquele momentâneo do jogo. Aí eu acabei parando de jogar. Às vezes eu queria jogar um jogo de campanha e tal, um jogo com história, mas faz muito tempo que eu não pego pra jogar. Agora saiu o Resident Evil novo. Vou pegar pra jogar. Não é a geração que está perdida, é a geração que nunca começou.
Eu achei poético até. Isso é mais conquista, é news. Ele na jornada, muito menos tem diploma. Isso é mais conquista, é news. É ele mesmo. O terror do TikTok se fez merda, vídeo ganha. Isso é mais conquista, é news. Cobrindo só que é fútil, cobrindo que é fofoca. Isso é mais conquista, é news. O mais original se vê igual, foge que é cópia, pô. Eu não queria que isso aqui virasse não da Tena, mas não sabia que os famosos tava tudo em crise. Só na polícia em condomínio de quem é famoso. É todo dia um sendo preso no esquema de tigre.